Uma boa tarde para todos. Hoje será a nossa última atividade no caderno nesse semestre. Então, a partir de semana que vem, nós só vamos fazer a apostila do PET. Nós vamos terminar essas atividades no caderno com português. Depois que vocês fizerem o cabeçalho, como de costume, vocês vão fazer a pauta. Hoje nós iremos fazer a leitura e interpretação de uma fábula que se chama O Pastor e o Lobo. Mas primeiro eu gostaria de fazer com vocês uma revisão, porque nós estudamos alguns gêneros textuais nesse bimestre e um deles foi a fábula. A fábula ela tem características próprias. Esse tipo de texto ele é um texto narrativo. O que isso quer dizer? Que ele narra os acontecimentos conforme vão acontecendo. E ele descreve muito bem os lugares, os personagens. Então, uma narrativa, ela cria na nossa mente, na nossa imaginação, aquele ambiente que está sendo descrito pelo autor. Por isso que os textos narrativos, eles são muito bacanas de se ler, contam histórias bem legais. As histórias que são contadas nas fábulas, elas vêm sendo passadas de geração para geração há muitos e muitos anos. É um gênero muito antigo. Qual que é a função, da fábula? É trazer para nós a construção de um valor, um ensinamento. Então, quando a gente lê uma fábula, a gente vai sempre ver no final que ela tem uma moral da história. E essa moral, ela é um ensinamento para nós, para a gente fazer uma reflexão importante sobre alguma coisa que a gente deve aprender, não é? Então, vamos lá fazer a leitura da fábula que nós vamos ler hoje, que se chama O Pastor e o Lobo. Um pastor costumava levar seu rebanho para bem longe da aldeia. Fazia, então, uma brincadeira de mau gosto. Socorro! Socorro! Gritava. Os lobos estão atacando os meus carneiros. As pessoas largavam o que estavam fazendo e corriam para ajudá-lo. O pastor torcia-se de rir, pois não havia lobo algum. Um dia, apareceram lobos de verdade, e enquanto eles devastavam o rebanho, o pastor gritava horrorizado. Socorro! Ajudem-me! As pessoas pouco se incomodaram, pensando ser mais uma das brincadeiras do pastor. E assim ele perdeu todo o seu rebanho. Triste, disse ele com seus botões. Os mentirosos ganham uma coisa: não serem acreditados nem quando dizem a verdade. Então deu para perceber que aqui no final ele traz a moral, Que os mentirosos só ganham uma coisa: ninguém acredita neles nem quando eles estão dizendo a verdade. Então qual que é o ensinamento dessa fábula que nós acabamos de ler? É que a mentira ela não leva a gente a lugar nenhum, A mentira é uma coisa ruim, que só traz malefícios para a nossa vida. Como que vocês irão fazer essa atividade no caderno? Primeira coisa, vocês vão copiar o cabeçalho e a pauta, como eu já falei para vocês no início da aula. Sempre faz uma barrinha bonitinha, coloridinha, ou só pular a linha, para separar, para o caderno ficar bem organizado. Vocês vão copiar essa fábula inteira no caderno. Vocês vão colocar primeiro o título de colorido. O título ele vem sempre no centro da linha, no meio da linha, para destacar. Como que a gente inicia um texto que é escrito em prosa? Com parágrafos. O parágrafo no caderno, para ficar bem alinhado, a gente coloca 2 dedos de distância. Então, vocês pegam aqui essa margem, coloca o dedinho de vocês vão ver que aqui vai dar 2 dedinhos de distância. Faz uma pequena marcação com lápis e aí vocês iniciam a escrita, usando sempre a linha inteira. Então, por exemplo, a palavra brincadeira, eu precisei separar ela. Eu vou lá e coloco na sílaba certinho, brincadeira. E coloco a separação da sílaba e continuo na linha de baixo. Aqui um outro parágrafo com travessão.
termina o parágrafo com um ponto de exclamação. Então, eu vou escrevendo até o final da linha, até terminar o parágrafo. Um parágrafo, ele sempre termina com alguma pontuação. Ou pode ser uma interrogação, uma exclamação, e o mais comum é terminar com um ponto final. Terceiro parágrafo, coloca os 2 dedinhos, segue aqui na mesma linha e inicia a escrita do parágrafo. Esse é um pouquinho mais longo, tá vendo? 3 linhas. Aqui tem um pontinho final. Outro parágrafo, que termina com 2 pontos, porque vai anunciar a fala do personagem. Mais um parágrafo. E aí ele fala, socorro, ajudem-me. Passa para a linha de baixo, mais um parágrafo até os 2 pontos. E por fim, o último parágrafo. Então, quantos parágrafos esse texto vai ficar no caderno de vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Aqui terminando com o pontinho final. O texto terminado, copiou todinho ele? Vocês vão fazer as perguntas. São 3 perguntinhas. 2 é para vocês escreverem a resposta e a terceira é para vocês marcarem um xizinho. Então, de acordo com a fábula que a gente leu, como é o pastor dessa história? Característica dele. Qual que é a característica dele? Principal. 2, por que os vizinhos não acreditavam no pastor? O que levou os vizinhos a duvidarem dele? O que ele sempre fazia? E a 3, no trecho, enquanto eles devastavam o rebanho, o termo sublinhado se refere a... Então, o termo eles, ele está dizendo respeito a quem? Aos lobos, aos carneiros, aos vizinhos ou ao pastor? Então, vamos voltar lá no texto, nesse trecho, enquanto eles devastavam o rebanho. Está nesse parágrafo aqui. Um dia apareceram lobos de verdade. Enquanto eles devastavam o rebanho, o pastor gritava horrorizado. Quem estava devastando o rebanho do pastor? Os lobos, os carneiros, os vizinhos ou o próprio pastor? Essa é bem fácil, né, pessoal? Só marcar o xizinho, tá bom? Então, o que vocês devem fazer? Copiar o texto, a fábula. Terminou de copiar? Vocês vão copiar e responder as perguntas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês. Lembrando que amanhã, sábado, vai ser um sábado letivo, então nós teremos as atividades no caderno. Eu vou colocar para vocês qual que é a pauta e também as atividades de inglês e de educação física, que são muito importantes. Vocês devem participar também. Fiquem atentos, então. Os professores irão postar as atividades e eu também irei colocar o que vocês vão fazer no caderno. Até amanhã, pessoal!